Então, a Maristela, que é do campus de Cáceres da Unemat, vai apresentar o trabalho Lugar das Tecnologias de Escrita nas Práticas de Ensino de Língua Portuguesa, no Prof. Letras da Unemat, em Cáceres, né? A Maristela está inserida em pesquisa sobre políticas públicas e práticas de linguagem, é a vice-coordenadora do programa, né, de profissional de letras do campus de Cáceres e vem trabalhando, entre outras coisas, com a relação entre as tecnologias e o ensino de língua portuguesa. Um prazer. Boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer a Cris pelo convite para estar aqui neste lugar que me formou na análise de discurso. Quero dizer da minha alegria de rever amigos, professores, de dividir a mesa com a Sandra, que participou desse meu percurso de formação em nível de doutorado, além de ser minha colega de trabalho, e, obviamente, está aqui ao lado da minha eterna orientadora, professora Cláudia. Fico muito feliz também de termos aqui neste evento alunos do programa de Sinop. E então estou muito feliz mesmo, emocionada, espero me segurar aqui, né, para não me derreter em lágrimas como me é próprio. Bom, e aí para garantir também o tempo, eu vou fazer a leitura. Em alguns momentos vou chamar a atenção para algumas telas aqui desse arquivo e no final passar um vídeo. Tá certo? Então, por uma questão de tempo, eu vou fazer a leitura do texto. Então, temos por objetivo apresentar, em linhas gerais, como se estrutura o Prof. Letras na unidade de Cáceres, a partir da concepção que temos do programa. Um espaço de formação em que se buscam construir práticas de ensino de língua portuguesa que desestabilizam os sentidos de evidência sobre leitura e escrita na escola. E, na sequência, daremos visibilidade ao lugar das tecnologias de escrita no processo de construção dos projetos desenvolvidos pelos nossos mestrandos, como efeito do modo pelo qual concebemos esse programa. Bom, então vamos lá. Acho que eu vou me virar aqui para ficar mais... O Programa de Mestrado Profissional em Letras, Prof. Letras, é um mestrado profissional em rede, coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, e objetiva a qualificação em nível de mestrado de professores de língua portuguesa do ensino fundamental em efetivo exercício na rede pública de ensino. Apresenta uma área de concentração, linguagens e letramentos, e duas linhas de pesquisa, Teorias da Linguagem e Ensino e Leitura e Produção Textual, Diversidade Social e Práticas Docentes. Atualmente, são mais de 40 universidades credenciadas em todas as regiões do país. Em Mato Grosso, a oferta se dá na Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemat, em 2 unidades, nos campos de Cáceres e de Sinop, conforme já foi dito, 18 vagas em cada unidade. O ingresso acontece uma vez ao ano, por meio de um processo seletivo unificado nacionalmente, em que se solicita ao candidato que responda questões objetivas de português e elabore uma produção textual escrita. Em nossas unidades, têm-se matriculado professores não só do estado de Mato Grosso, mas também dos estados de Rondônia, Goiás e do Pará, no caso da unidade de Sinop. Uma das particularidades do programa está na natureza de sua concepção. De acordo com a Resolução 01 de 2014 do Conselho Gestor, que estabelece diretrizes para a pesquisa do trabalho final, lemos no artigo 2 que a pesquisa deverá ter como tema, foco, objeto de investigação um problema da realidade escolar e ou da sala de aula do mestrando, no que concerne ao ensino e aprendizagem na disciplina de língua portuguesa no ensino fundamental. Para tanto, o artigo 3 recomenda que a pesquisa deverá ser de natureza interpretativa e ou interventiva, ou de interpretação da realidade, a partir da elaboração de uma proposta para enfrentar o problema, conforme o inciso 7º do artigo 4º. Com essa visão, além das especificidades técnicas, metodológicas e do rigor analítico característico da ciência, os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Prof. Letras devem apresentar uma proposta de elaboração de um produto, denominado produto final, a ser explicitado no projeto e desenvolvido durante o chamado processo de intervenção. Institucionalizado por meio da Portaria Normativa número 17, de 28 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da CAPES, em alguns casos, assume um recorte regional,
visando as especificidades de uma comunidade ou de um grupo de alunos. Apesar disso, devido à existência de processos históricos comuns, políticos, sociais, econômicos, entre outros, os efeitos ressoam em contextos mais amplos. Como parte das exigências institucionais do programa para obtenção do título de mestre em letras, o mestrando deverá cumprir em 24 meses 360 horas, distribuídas na realização de 9 disciplinas, entre disciplinas de fundamento, obrigatórias e optativas, na elaboração e qualificação do projeto, no qual se apresenta uma proposta didático-pedagógica que será trabalhada em uma determinada turma da escola em que o mestrando atua, e na escrita e defesa de uma dissertação, na qual se dá visibilidade ao trabalho realizado e a reflexão do mestrando a respeito desse processo. Exige-se também a aprovação no exame de proficiência. Iniciado em 2013, com um quadro docente composto de professores cuja área de formação gravita em torno dos estudos linguísticos e literários, estamos no fechamento do quadriênio, com 2 turmas já formadas e 2 turmas em andamento. Das 4 turmas, em 3, todos os mestrandos receberão bolsa CAPES. Por um período de 24 meses, a primeira e a segunda turmas, e de 15 meses, a terceira. Para a 4ª turma, foram concedidas somente 5 bolsas por período ainda não definido. Feitas essas breves considerações, passo a tratar do modo pelo qual a unidade de Cáceres concebe o programa de mestrado profissional em letras, Profiletras. Ousamos dizer que foi a nossa compreensão dos dispositivos teóricos da análise de discurso e das noções trabalhadas pela história das ideias linguísticas que nos deram as condições para conceber a proposta teórico-metodológica que sustentaria os trabalhos desenvolvidos na unidade Cáceres. Orlandi, em Discurso e Leitura, nos ensina que cabe ao professor, que está diretamente comprometido com a atividade pedagógica, a elaboração de uma etapa crucial de divisão de trabalho, propiciar, pela ação pedagógica, a sua própria transformação e a do aprendiz, assim como da forma de conhecimento a que tem acesso. Entendemos, baseando-nos na autora, que é a partir do momento em que o mestrando, filiado a uma determinada teoria linguística ou literária, se apropria dessa teoria por meio de uma apropriação subjetiva dos conhecimentos, como nos ensina Piaget, que tem por fim lutar ao mesmo tempo contra o mito de uma pedagogia pura, no sentido de pura exposição, transmissão de conhecimentos, e contra o mito de uma reconstrução dos conhecimentos na atividade do sujeito, é que se instalam as condições para se promover uma prática de ensino de língua politicamente significada, embasada e sustentada teoricamente, num programa em que as tecnologias de escrita ganham especial relevo. Para chegarmos a esse entendimento, um longo caminho foi percorrido. Entre os anos de 2013 e 2014, o Conselho Gestor do Programa promoveu em Natal, para os professores de todas as unidades, encontros de formação denominados fóruns temáticos, a fim de se definir coletivamente, sob a coordenação de docentes indicados por este Conselho, a proposta de cada disciplina a partir do que propunha cada ementa apresentada no APCN. Naquele momento de formação, mais especificamente de 8 a 10 de julho de 2013, em que se delineava de modo bastante incipiente as diretrizes a serem seguidas pela disciplina Elaboração de Projetos e Tecnologia Educacional, dedicada ao lugar das tecnologias nos projetos de intervenção, e cabe ressaltar que as tecnologias digitais da comunicação e informação recebiam especial destaque, ficávamos incomodadas com os efeitos de sentido de tecnologias que circulavam nas discussões e que em nós ressoavam como evidentes. Era como se as tecnologias provenientes do digital e do eletrônico fossem tomadas como a saída para a melhoria do ensino-aprendizagem dos alunos a partir do chamado letramento digital do professor. Entendíamos que essa discursividade reproduzia um sentido ideologicamente marcado, que silenciava os processos duais, desiguais, excludentes e contraditórios que significam a educação em nosso país, e reiterava a discursividade da falta constitutiva e sempre presente que conforma o ensino brasileiro, de acordo com Pfeiffer, 2002. A falta de professores bem formados, capazes de instruir os outros. A nosso ver, essa falta sempre já lá ancora a discursividade da capacitação que reverbera nas políticas públicas de formação continuada, que, segundo Orlandi, 2012, trata-se de um modo de aplicação que não passa pela formação de conhecimento, só a repetição de estratégias.
Para nós, essa discursividade também interpela o professor pela noção de saber e o projeta no lugar do não saber, num jogo de formações imaginárias que o responsabiliza pela sua qualificação, que imaginariamente produzirá efeitos imediatos no desempenho de seus alunos, sobretudo nos exames de avaliação nacionais. De volta à nossa unidade e diante da urgência de se iniciar a primeira disciplina no programa, em agosto de 2013, justamente a disciplina era a elaboração de projetos, buscávamos uma entrada que desestabilizasse os sentidos que hierarquizavam e sobredeterminavam as tecnologias provenientes do digital e do eletrônico em detrimento de outras manifestações da escrita, ao mesmo tempo em que essa via também acolhesse a materialidade do não verbal. Discursividades que, de acordo com Erland de 2010, textualizam-se em diferentes materialidades significantes com seus diferentes modos de significar. Paralelamente, refletíamos sobre uma maneira de não se pedagogizar e didatizar a escrita na internet, conforme aprendemos com Dias 2008, a fim de não se tornar, sobretudo as TICs, no domínio do utilitário, que, de acordo com a autora, evoca a obsolescência dos instrumentos, das máquinas e também dos modos de trabalhar e produzir conhecimento, e, ainda prosseguindo com a autora, reforça o discurso da obsolescência da escola e do ensino face à inovação do mundo e das formas de vida, e apaga as possibilidades de produzir no ensino a ruptura diferente. Lembrávamos também das palavras da professora Marisa Vieira, num curso ministrado na Unicamp em 2012. Não basta mudar as tecnologias se as perguntas feitas por meio delas forem as mesmas do livro didático. Bem como aterrorizava-nos a ideia de revestir essas práticas na relação do mesmo, do velho, revestido do novo e do diferente. Pois, para Erland, de 2008, não é o acesso ao instrumento em si que muda as relações sociais, mas o modo de sua apropriação, no qual estão atestadas as marcas de quem se apropria dele. Queríamos propor uma via que instalasse outros sentidos, mas ainda não sabíamos qual, nem sabíamos como. Recordamos, então, de um material recebido durante o Fórum Permanente realizado na Unicamp em 16 de junho de 2011. Lembro que foi a professora Cláudia Pfeiffer, que, na qualidade da minha orientadora, me comunicou deste fórum. Fomos a este evento com a expectativa de ouvir o que nos diria Leia Fagundes sobre o programa Um Computador por Aluno, uma das coordenadoras do ProUca à época, visto ser objeto da nossa tese. Mas o que nos chamou a atenção foi a apresentação dos resultados do projeto Conexão Linguagem, realizada pela professora Carmen Zinck Bolognini. Ao acessar esses materiais, também disponíveis na página do MEC, numa plataforma de objetos educacionais denominada Condigitais, selecionamos para leitura aqueles elaborados pelas equipes coordenadas por Lagasse, Bolognini e Zoppo Fontana. Neles encontramos alguns caminhos para delinearmos uma proposta que primasse pela criação e pela manutenção de espaços de autoria inscritos na repetição histórica, na escola, a fim de se dar as condições para o estabelecimento de um processo autoral de professores e de alunos, tal como propõe Lagasse 2006. O professor dar essa possibilidade de autoria significa, certamente, a abertura de possibilidades para que a autoria do aluno possa se produzir. Compreendíamos, assim, ser possível apresentar a nossos alunos do programa uma proposição que objetivasse romper com o autoritarismo do discurso pedagógico, dar voz aos alunos e vazão aos sentidos na sala de aula, à medida que o professor, por meio de um processo outro de identificação com os sentidos, fosse deslocado da posição de quem é interditado à interpretação, efeito do voto explícito produzido pelo livro didático, conforme Pfeiffer, 95, para uma posição de responsabilização pelo seu gesto interpretativo, em direção à abertura de um espaço para uma sua autoria, para que seus alunos também escrevessem seus dizeres na repetição histórica. Dar consequência ao processo de constituição da autoria no espaço escolar, nesse espaço disputado, tensionado, administrado e legitimado de circulação de saberes, dos sujeitos e dos sentidos, tornou-se para nós a espinha dorsal deste programa. Lembrávamos as palavras de Pfeiffer 2002, que nos dizia que a transformação se dá na resistência, na construção de um lugar para se dizer, na relação com o dizer legitimado, normatizado, o que nos dava pistas para apostar nesta proposta. Com esse entendimento, olhávamos para os nossos alunos não como sujeitos que precisavam ser letrados digitalmente para produzir conhecimento em sala de aula,
tampouco seus alunos, uma vez que essa discursividade refere aos sentidos de inclusão e exclusão numa relação de oposição, que, conforme Dias, 2010, vem dizer e reforçar o lugar da exclusão, do excluído, produzindo efeito que constrói a necessidade evidente de se desmoronar as barreiras supostamente visíveis entre os dois mundos, o mundo do incluído digital, aquele que mobiliza a internet para suas ações cotidianas e que, portanto, pertence à lógica da informatização, da sociedade capitalista, significada como a sociedade da informação e do conhecimento, no qual, de acordo com Dias, 2010, ter conhecimento de informática passa, portanto, a fazer parte fundamental do princípio identificatório valorizante da sociedade da informação. E o mundo do excluído digital, que, ainda de acordo com a autora, escreve o sujeito no lugar do não reconhecimento, de isolamento, de pobreza, de desemprego, e que, para sair dessa condição e pertencer a outro mundo, deve fazer parte à esfera do digital, para que não seja relegado à inutilidade e, de acordo com Dias, não é interessante para o Estado que o sujeito esteja fora, pois para que a máquina funcione é preciso que o sujeito jogue o jogo. Significar a inclusão e exclusão digital em termos de oposição e não como contradição, compreendida por Marx como o novo que nasce dentro do velho, reformulada por Lenin como o um que se divide em dois, e o que Péchet vai formular como a contradição de dois mundos em um só, faz funcionar o imaginário da possibilidade de emergência de um terceiro mundo invisível, como diz Péchet, um transmundo onde a separação se anula. Um terceiro mundo construído supostamente na escola, propiciado supostamente também pelo programa, num gesto em que se apaga o modo de constituição do sujeito na contemporaneidade, afetado inescapavelmente pelo digital, sustentáculo de nossa sociedade mundializada. Nesse processo, silenciam-se também as diferentes formas pelas quais os sujeitos se relacionam com as tecnologias e se instala o equívoco que sustenta a discursividade da inserção das TICs como um mecanismo para o preenchimento da falta que significa a educação em nosso país. Com o intuito de nos afastarmos de um tratamento opositivo da relação inclusão e exclusão digital, e tomando essa questão pela noção de contradição, encontramos na compreensão de escrita de Sylvain Auroux, ou seja, na concepção de escrita enquanto tecnologia, proveniente de 3 grandes revoluções tecnolinguísticas, no entendimento de Dias, 2009, de que há diferentes memórias e culturas de escrita em funcionamento quando o sujeito escreve, tecla ou digita, e, sobretudo, de que o sujeito se relaciona diferentemente com a escrita em suas diferentes materialidades, na formulação de Orlandi, 2008, quando nos ensina que a convivência com as linguagens artificiais poderiam nos apontar para uma inserção no universo simbólico, visto que essas linguagens todas não são alternativas, pois elas se articulam, significamos as atividades de língua a serem desenvolvidas em nossa unidade na relação com o manuscrito, o impresso, o eletrônico, o imagético, o falado, musicado, desenhado, pintado. Materialidades significantes que, relacionadas, darão corpo ao produto final, tomado como uma forma de se dar visibilidade ao processo de constituição de autoria de nossos professores mestrandos e de seus alunos. Para além do que foi produzido em termos de atividades e de produto, o quem os produziu e o como essas atividades e esse produto foram elaborados, considerando os processos de sua formulação, constituição e circulação, são as questões de fundo que nos interessam. Dar visibilidade ao processo de constituição do produto significa também buscar compreender os modos de apropriação do conhecimento desses sujeitos e seus processos de subjetivação em sua relação com o ensino da língua e com o trabalho com as tecnologias de escrita. Em outras palavras, importa colocar em evidência o processo de constituição dos sujeitos, dos saberes e dos sentidos que atravessam essas produções, à medida que, por meio dessas atividades, se dá a ver, por exemplo, se essas práticas mantêm e reproduzem saberes e sentidos já cristalizados, autorizados, legitimados pelo Estado, ou se há nessas práticas transformações, inovações, deslocamentos de saberes, de sujeitos e de sentidos.
É assim que compreendemos ser possível criar as condições para o aprendizado de autoria, que, conforme Lagasse 2006, trata-se de uma prática em concomitância, na qual o autor se constitui à medida que o texto se configura. Uma prática processual, gradual, desafiadora e desestabilizadora de saberes, sujeitos e sentidos. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns trechos de algumas dissertações já defendidas no programa, para mostrar um pouco sobre esse processo de constituição de autoria, que não é trivial, não é imediato, é realmente tenso, denso. Não sei como que eu estou de tempo aí, claro. Então, tá jóia. Então, eu acabei recortando trechos de algumas dissertações. Eu vou fazer a leitura aqui. A ideia de inseri-los como partes constituintes do processo de elaboração do projeto se deu para romper com o imaginário fortemente propagado na escola, conforme formula Orlandi 2011, entre a imagem ideal do aluno, o que não sabe, e a imagem ideal do professor, o que tem a posse do saber que é legitimado pela esfera do sistema de ensino. Há uma distância fartamente preenchida pela ideologia. Ao dar voz aos alunos, desestabilizam a imagem autoritária do professor sabe tudo e do aluno não sabe nada, para colocá-los na posição de sujeitos A e sujeitos de linguagem. Claro que são trabalhos filiados à análise de discurso. Não vai dar tempo de me deter a esses recortes, mas para discussão, outro momento. Em outros trabalhos pretendo voltar a esses recortes, tudo mais. Bom, um outro trabalho dizia o seguinte: os alunos estranharam o fato de não ter feito com eles as perguntas clássicas de conteúdo sobre espaço e personagem principal. Fizeram também um questionamento sobre a atividade ter sido apenas na modalidade oral. Contudo, ao me questionar a respeito desta prática, percebi que elaborava e ainda elaborei em outros momentos do desenvolvimento deste projeto, embora cada vez com menos frequência, questões que administram os sentidos, como, por exemplo, diante de um capítulo lido, sobre o qual discorreremos mais adiante, A Ilha Vira Verdade, perguntei: do que vai tratar este capítulo? Acabei por não abrir espaço para a interpretação de cada aluno na construção do sentido. Desconsiderei sua história e suas condições de produção de leitura, numa postura autoritária, num processo no qual a produção de sentidos era determinada apenas por mim. Então, isso nossos alunos, coincidentemente, meus orientandos, falando aqui. Bom. Um outro recorte. Nem todas as atividades planejadas ocorreram conforme eu previa, porque no meu imaginário, os alunos cumpririam à risca atividades voltadas à produção de fotografias e vídeos. Durante o desenvolvimento do projeto das leituras da análise de discurso, compreendi que esse funcionamento faz parte do processo de constituição da autoria. No entanto, até eu entender como funciona esse processo, que se deu no momento em que fui afetada pela teoria, o que levou certo tempo, houve momentos que, em meu imaginário, a intervenção não daria certo, pois, para aquela posição de professor autoritária em que me inscrevia, não cabia a ausência de ensino puramente de conteúdo, mesmo compreendendo que a autoridade seja constitutiva da posição discursiva do professor, no sentido de se sentir autorizado a dizer. E aí entra aquela questão que já conversei rapidamente com a Cris, como não didatizar, como não pedagogizar, que se constitui num desafio para nós o tempo inteiro. E esse recorte também coloca um pouco em evidência essa questão. A sugestão de atividades como a realização de entrevistas, filmagens, fotografias, visitas, leituras de documentos oficiais partiu dos alunos. Tentei filmar vários grupos, mas eles não quiseram que eu os filmassem. Porém, ao utilizar a filmadora como instrumento na constituição dos vídeos em sala de aula para o trabalho com a leitura e escrita, criou-se um efeito de pedagogização dos recursos tecnológicos. Neste sentido, podemos afirmar que os alunos sujeitos urbanos resistiram em aceitar a pedagogização de um instrumento cujo funcionamento discursivo, pelo imaginário dos alunos, inscreve-se numa prática do cotidiano fora da escola. Bom. E aí, em virtude do tempo, eu vou mencionar alguns dos produtos finais exigidos
né, que foram elaborados ao longo desses anos no programa, e vou mostrar mais detidamente alguns. Então, dentre os materiais produzidos, já foram documentários, vlog, jornal impresso, fotonovela, verbete de dicionário, glossário, programa de auditório, histórias em quadrinhos, manual e eletrônica, paródia, livro de narrativas, infográficos, cyberpoemas, carta de reclamação, fotonovela, teatro, propaganda, fanfiction, etc. E aí vou mostrar, então, muito rapidamente para vocês alguns, né, desses produtos. Esse trabalho, né, vinculado à AD, tratou do nome de uma determinada cidade do estado de Mato Grosso, Porto Estrela. Então, o trabalho com os alunos foi sobre o nome da cidade, que se constitui por meio de várias discursividades, lendas, documentos oficiais, etc. E aí os alunos construíram a sua versão para este nome, a partir de todo um percurso de leitura, de entrevista, etc. Né? Então, Porto Estrela, a narrativa que nomeia a cidade. Então, foram 4 narrativas, coloquei só a primeira página de 2, para vocês ficarem com aquele gostinho de sabor de quero mais, e irem lá no nosso site pesquisar as nossas dissertações. E aí cabe um parêntese aqui, Cláudia, né? Estou muito à vontade agora para falar, e estava dizendo, estou tão feliz, né? Bom, eu me identifico muito com esse programa, né? Mas uma das minhas felicidades é ver que trabalhos de amigos que se formaram comigo estão agora servindo de bibliografia também, como é o caso dos trabalhos do Guilherme. Né? A Cris, na banca de qualificação de uma das minhas orientandas, sugeriu a elaboração de um vlog. E está havendo todo um processo de resistência que os alunos também não querem ser filmados. Mas aí a minha aluna encontrou no trabalho do Guilherme uma saída possível, talvez, para que não haja exposição do visual, né, do rosto. E ela está investindo nesse trabalho, então fico muito feliz, né, dessa consequência está sendo dada por alguém que, né, lutou comigo. E isso é muito gostoso, né? Aqui é um trabalho que trabalhou com lendas e causos da cidade de Cuiabá. Esse aqui era o momento da socialização na escola, né? Coloquei 2 aqui, Mistérios do Rio Cuiabá e o bote do Minhocão do Pari. Né? Esse trabalho foi feito... como a gente colocou no início, né, o projeto de intervenção normalmente é feito naquela turma, naquela sala de aula, socializado na escola, num evento. Mas um dos trabalhos, ele circulou fora desse espaço também, numa feira do conhecimento. Né, e aí houve uma premiação, então saiu ali momentaneamente dos muros escolares. Né. Aqui foi um pouco desse trabalho que tinha sido feito por meio de verbetes de dicionários. Né, ancorado na perspectiva da história das ideias linguísticas. Aqui, elaboração de um jornal, também que trabalhou com a questão da temática da deficiência. Uma história em quadrinhos eletrônica, também coloquei na perspectiva da sociolinguística. Aqui um glossário que ressignificou a questão dos provérbios, dos ditados populares. Vou chamar a atenção só para um, antes tarde do que nunca. Né? Então, o que os alunos compreendiam? E o aluno disse, quando uma pessoa te chama para sair, não dá para pensar 2 vezes. Exemplo, não se deve demorar em dar uma resposta. E aí, claro, né, a mestranda refletiu discursivamente sobre isso, né? Mas eu achei bem interessante. Bom, e aí eu vou terminar aqui com a... Não, na verdade, acho que eu vou... Bom, eu posso colocar aqui mais um depoimento, depois eu vou para um vídeo dos nossos alunos, né? E queria chamar a atenção para essa formulação de um outro aluno nosso, que ele disse o seguinte, ao concluir o trabalho. Vimos que, se oferecermos as condições de produção necessárias, é possível produzir leitura na escola. Podemos fazer essa afirmação, pois experimentamos, durante a execução da nossa proposta, algo diferente do que estávamos habituados. Vimos diferentes personagens que transitam no ambiente escolar, especialmente alunos e professores, se envolvendo no trabalho, fazendo as leituras sem que fossem precedidas pelas já costumeiras reclamações.
Podemos, sobretudo, provar que não são verdadeiras as afirmações geralmente presentes nos discursos governamentais e da grande mídia, a de que os professores não se preocupam em buscar meios de lidar com os desafios que se apresentam. O que percebemos é que esses profissionais não estão se sentindo envolvidos, autorizados, e a eles não são oferecidas as condições mínimas necessárias para desenvolver sua prática pedagógica com maior sucesso, entre aspas, incluindo aí, além de todas as questões estruturais e sociais, principalmente o referencial teórico adotado, tido como ideal e ao qual os profissionais são submetidos pela força institucional. Então, com a certeza de que, confrontando o que está posto, podemos mudar o efeito das práticas de leitura na escola, gostaríamos de deixar aos colegas professores o desafio de romperem com o estabilizado, de maneira a se firmarem como sujeitos capazes de transformar suas práticas, mesmo sabendo, e aí ele cita Pfeiffer, 95, o quão árduo será e é o trabalho de transformação no sistema educacional, já que este é perpassado por questões políticas, administrativas, econômicas e ideológicas. Deixamos esse desafio pela convicção de que é pela transformação da prática docente que o aluno vai mudar sua relação com a leitura e, assim, definitivamente assumir-se como sujeito leitor dentro e fora do ambiente escolar. E aí, para finalizar, eu vou mostrar um vídeo em que há um depoimento de alguns alunos participantes de um determinado projeto. Um vídeo bastante simples, produzido pela mestranda, mas até também para vocês observarem, tem 2 momentos do vídeo, eu precisei cortar, havia uma música, tal, por uma questão de tempo, que assim como, para a gente também colocar em relação, né, assim como um determinado grupo de alunos aqui se recusou a ser filmado, fotografado, por outro a gente vai ver uma outra maneira do sujeito, o aluno, se relacionar com a escrita. Então isso é, né, digital, digamos assim. Então, isso para nós é bastante pertinente e interessante. Então, vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir aqui. Como que é? Tá ali. Agora, deixa eu só... Aqui, né? Acho que é esse, né? Oi. Meu nome é Guilherme. Eu sou. Oi. Oi. Meu nome é Guilherme. Eu sou a Ingrid. Meu nome é Axel. Estamos aqui para falar o que nós aprendemos nesses 6 meses. Bom, decorrer desses 6 meses, nós aprendemos sobre reprodução de propaganda e produzir uma propaganda. Falar agora o quê? Vamos ver o que nós aprendemos. Tudo isso. E nós queríamos agradecer a professora Cíntia por conseguir abrir nossa cabeça sobre as propagandas, que normalmente nós pegávamos panfletos e amassávamos, jogávamos. Ou fazíamos pior. Nós não olhávamos, nós olhamos e só jogamos. Agora não, nós temos o prazer de conseguir ver a textura, ver a cor, ver um monte de tipo de coisa que nós não víamos. As pessoas não viam os destaques da... Assim, não viam os desenhos, não via nada. Às vezes até pegavam, olhavam e jogavam fora. Como a gente. Aí Nunca. Quando passávamos em qualquer lugar que tinha propaganda, nós só olhávamos a imagem. E agora quando a gente olha, nós não vê nossa, Que legal, um lanche imenso assim. Que legal, né? Muito top. Não, agora nós vê a cor, vê o tamanho da letra, nós vemos muitas coisas que nós não víamos. Modelo. E em outros olhos nós conseguimos ver. Com isso, simplesmente agradecemos a professora Cíntia por conseguir abrir nossos olhos. E eu quero agradecer ela também, por causa que ela abriu na minha mente. Eu também nem olhava também nas propagandas que tinha lá, nas paredes, sei lá como que é. Eu não via aquele propaganda
E eu falava, aquela propaganda ali não presta, eu ficava falando assim. E para agradecer ela também, que abriu meus olhos também. E também teve até um acontecido, né, do panfletinho, que era uma furada, que não vamos citar nomes, porque, tipo, vai dar polêmica. Só que também avisando, não confie. Em alguns profetas, não confie. Porque às vezes pode ser... Furada. Pode ser também mentira, que é a mesma coisa. Então tá, falou. Te amamos, professor Cíntia. Olá, meu nome é Carolina. Eu sou uma das alunas da professora Cíntia, do 8º ano, a qual ela iniciou esse ano um processo de propagandas. Criamos também uma página no Facebook, o nome dela é Processo de Constituição de Propagandas. Colocamos lá todos os nossos trabalhos que fizemos no decorrer do ano. Você, claro, pode ir lá, curtir a página e conferir todos eles. Finalizando mesmo, gostaria de dizer que acreditamos ser possível produzir inovação na escola, esse espaço institucional que normatiza, estabiliza e administra saberes, sujeitos e sentidos, transformando e ressignificando as práticas de ensino de língua mediadas pelas tecnologias de escrita na relação com a construção de um novo conhecimento. E aí, trago Dias, a partir da força criativa da linguagem como trabalho simbólico, tratando as mídias contemporâneas como uma tomada da palavra, cujo ato social tem suas implicações no que diz respeito ao domínio da ideologia. É essa a compreensão que atravessa os trabalhos desenvolvidos neste programa, na ousadia que a análise de discurso, na relação com a história das ideias linguísticas, produz em nós. Obrigada.